importante para a gente também nesse processo de escuta. Obrigada, doutora Luísa. Passar, então, para a Juliane Mombelli, que é procuradora do Trabalho e vice-coordenadora nacional da CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que se comunicará conosco de forma virtual. Juliane Mombelli, você tem a palavra. Senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes da sociedade civil, parlamentares, sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras da proteção de voo, bom dia. Senhora deputada Érica, a CODEMAT é uma coordenadoria do Ministério Público do Trabalho, e eu inicio agradecendo o convite feito ao Ministério Público do Trabalho, que é o ramo do Ministério Público que tem a atribuição de investigar e zelar pelas condições de trabalho dos profissionais que atuam na aviação civil brasileira, incluindo essa categoria essencial que é a dos controladores de tráfego aéreo. Eu utilizo esse espaço dessa tribuna para compartilhar percepções e informações que o MPT tem acumulado ao longo dos anos, suas atuações e investigações. A segurança da aviação civil depende de uma cadeia complexa de fatores, como a gente está vendo aqui nas falas que me antecederam, e um dos pontos mais críticos é, sem dúvida, a atuação segura e estável dos profissionais de controle de tráfego aéreo. Quando nós olhamos para os aviões no ar, pensamos nos pilotos, nos comissários, nos trabalhadores que prestam serviços nas aeronaves e muitas vezes esquecemos dos guardiões invisíveis do céu, né? Que são aqueles que organizam, coordenam, mantêm separadas as aeronaves que cruzam o espaço aéreo, são eles que evitam as colisões, mantêm as rotas seguras, gerenciam as aproximações e decolagens, tudo isso em tempo real, com atenção plena e sob pressão contínua. O que o MPT tem observado com grande preocupação é que as condições de trabalho destes profissionais não têm sido preservadas e não estão evoluindo na mesma medida da complexidade e da responsabilidade da função. A começar pelos salários defasados, pela jornada de trabalho excessiva e pela crônica falta de efetivo, que tem exposto esses profissionais ao risco crescente de fadiga. E precisamos ser claros, senhora deputada, a fadiga é um fator de risco operacional. Fadiga não é apenas cansaço, a ciência já demonstrou que a fadiga reduz a atenção, prejudica o tempo de reação, compromete o raciocínio lógico, pode afetar diretamente a tomada de decisões críticas. Em profissões de risco, como é a dos controladores de voo, esse tipo de comprometimento cognitivo pode desencadear não apenas meros erros de percepção, mas sim verdadeiras catástrofes. A duração excessiva da jornada, supressão de intervalos, trabalho noturno, que constituem a realidade para essa categoria, são considerados, conforme a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, como fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. Fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho, senhores, estão diretamente relacionados à saúde mental no trabalho. Devem ser identificados nos programas de saúde e segurança do trabalho, devem ser gerenciados e devem ser adotadas medidas de que enfrentem os problemas e que mitiguem os reflexos desses fatores. Não é demais lembrar que o país enfrenta uma verdadeira epidemia de adoecimentos mentais relacionados ao trabalho. Em 2024, nós vimos um recorde de afastamentos por transtornos mentais, como ansiedade, depressão, burnout. Houve um aumento de quase 67% em relação ao ano anterior. E o cenário dos trabalhadores da proteção de voo repete esse crescente adoecimento. Além da jornada, os trabalhadores da proteção de voo também lidam com uma outra característica que constitui um outro fator de risco psicossocial que está na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, que são as exigências de carga mental, velocidade, complexidade, atenção, profundidade, restrição de tempo para decisões com altos níveis de responsabilidade direta. Então, senhora deputada, com relação a essa categoria, o MPT já identificou escalas de trabalho apertadas, número reduzido de profissionais por turno, dificuldades para concessão de folgas, salários defasados, sem perspectiva de aumento, e uma cultura de sobrecarga silenciosa, onde o trabalhador acaba assumindo muito mais do que seria seguro
E ele é imposto em nome de um compromisso com o funcionamento do sistema. O sistema não pode parar. Mas a imposição de um compromisso aos indivíduos, que são os trabalhadores, não pode substituir um planejamento institucional. E é isso que está faltando. É preciso reconhecer que há um déficit de pessoal e que isso tem impactos diretos na saúde dos trabalhadores e na segurança do sistema. Repor o quadro dos controladores, garantir uma formação adequada, garantir um salário digno das responsabilidades da função e permitir uma gestão de escalas que respeite os limites fisiológicos do ser humano não é apenas uma reivindicação justa, é uma medida de segurança operacional. Além disso, também é importante que haja garantia do fortalecimento da representação sindical, garantia da negociação. Apenas com sindicatos fortes e com representatividade, que vivencia a realidade da profissão, que sabe o que está acontecendo, apenas um sindicato fortalecido tem condições de levar adiante os pleitos da categoria. E aqui eu gostaria até de homenagear o Sindicato Nacional, nas pessoas dos diretores Rogério Varela e Rony Fávaro, tem buscado dialogar com diversos setores, inclusive com o MPT, na busca de melhores condições de trabalho para a categoria. E eu também gostaria de destacar a inadequada infraestrutura física e tecnológica que são oferecidas aos controladores. Muitos postos de trabalho não têm condições ergonômicas de trabalho, não há ambientes de descanso adequados, há problemas de climatização, equipamentos obsoletos, falhas do sistema, são fatores, senhora deputada, que somados criam um ambiente de trabalho estressante e exaustivo, que reflete diretamente na saúde física e mental dos trabalhadores. E aqui a gente faz um alerta, repetindo, fazendo coro com as falas anteriores, que a saúde do controlador e da controladora de voo é parte integrante da segurança de voo. Não se trata de um benefício, de conforto, trata-se de garantir que aquele profissional esteja em plenas condições de executar uma atividade crítica e de altíssima responsabilidade. Então é por isso que nós defendemos a recomposição do quadro de controladores civis de tráfego aéreo, com concurso, formação continuada, para que se possa dividir com justiça e segurança a carga de trabalho, respeito aos direitos trabalhistas, aos limites legais de jornada, proteção da fadiga, respeito às normas de proteção à segurança e saúde do trabalho, garantia de salário digno, melhoria das condições de infraestrutura e a implementação de políticas de saúde ocupacional com acompanhamento psicológico, ações preventivas contra o estresse crônico, gestão de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tudo como medida de prevenção à acidentalidade e ao adoecimento relacionado ao trabalho. Não é aceitável, senhora deputada, que o crescimento da aviação brasileira se dê às custas da sobrecarga de quem garante que tudo funcione com segurança. Por isso que essa audiência pública é fundamental e eu cumprimento pela iniciativa. Fadiga não pode ser normalizada, escalas apertadas não podem ser vistas como rotina, falta de pessoal não pode ser tratada como inevitável. Estamos falando de segurança de voo, de vidas humanas, de saúde laboral e de responsabilidade do Estado brasileiro. Para concluir, eu reforço o compromisso do Ministério Público do Trabalho em continuar acompanhando essa realidade, investigando, recomendando, dialogando, mas também exigindo dentro da legalidade as mudanças necessárias para o bem-estar e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras da aviação civil do país. Muito obrigada. Nós que agradecemos.